Olá, meu nome é Marcos Lousada, eu sou professor do Logos Concursos e vou trabalhar com vocês duas matérias para o concurso do Banco do Brasil. Eu vou trabalhar nas matérias de conhecimentos bancários e atualidades do sistema financeiro. Para apresentar esse concurso para vocês, eu preparei esse vídeo que eu acho que vocês vão gostar muito, tá? Eu vou trabalhar nesse vídeo praticamente dois assuntos. Era para eu trabalhar só um assunto, que era a prova de 2015, que foi organizada pela Sesgran Rio, eu resolvi com vocês. Porém, olhando na internet, eu vi muitos comentários a respeito desse concurso e alguns comentários não estavam lá assim muito verdadeiros, sabe? Eu sou uma pessoa muito honesta e eu queria trazer para vocês o que é o emprego no Banco do Brasil e é sobre isso que eu vou falar aqui na próxima tela. Eu vou trazer para vocês 7 motivos para vocês trabalharem no Banco do Brasil. 7 motivos verdadeiros. Por que eu estou falando que é verdadeiro? Porque eu fui funcionário do Banco do Brasil. Eu trabalhei no Banco do Brasil por 12 anos e posso falar para vocês que tudo isso que eu vou falar aqui é verdade. Existem coisas ruins no banco? Gente, qualquer emprego tem coisa boa e tem coisa ruim. Mas o nosso foco é nas coisas positivas que podem transformar a sua vida nesse emprego. Então vamos lá, passou um item aqui, vamos voltar. O primeiro item que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é sobre a qualificação exigida para esse concurso. É um concurso que só pede a qualificação de 2º grau. Então para você que acabou de sair de 2º grau, ou para você que está na faculdade e ainda não concluiu o seu curso universitário, é o seu concurso. Se entrega nesse concurso. Porque dificilmente vocês vão encontrar um emprego numa empresa tão boa quanto o Banco do Brasil com o salário que está à disposição nesse concurso. Vocês podem até se perguntar, nossa, mas a remuneração é só essa? Não, eu vou falar para vocês aqui ao longo dessa apresentação alguma coisa a mais sobre remuneração. Porém, eu destaco que o Banco do Brasil é uma grande empresa que vale a pena a gente trabalhar. Como eu falei, eu destaco com conhecimento de causa porque eu sou ex-funcionário do banco. E o segundo aspecto que eu ia falar é justamente sobre carreira e remuneração, tá? Primeiro sobre remuneração e depois sobre carreira. Remuneração, lá segundo o edital, o salário que está disponível, salvo engano, é 3.122, eu não tenho certeza, tá? Salvo engano é isso, 3.122 de salário para o escriturário. O concurso de técnico é o valor um pouco superior a esse. É só essa remuneração? Não. Além desse salário, tem o valor do ticket de alimentação e do vale-refeição. São duas verbas separadas, que somadas dão R$ 1.500. Praticamente metade do salário, né? Então você vai receber 3.122 mais R$ 1.500 desses dois auxílios. Além desses dois auxílios, tem mais alguma coisa? Tem salário educação, que é um direito que muitas empresas pagam, no Banco do Brasil tem, e tem uma grande vantagem no banco. Ele distribui por 2 vezes no ano participação nos lucros, que para um escriturário significa mais ou menos um 14º e um 15º salário. Então a gente já tem bons motivos na parte da remuneração para a gente se dedicar a esse concurso. Dificilmente vocês vão encontrar isso fora aí no mercado. Não trabalha final de semana, é um emprego de 6 horas, é uma coisa para vocês considerarem com muito carinho. Principalmente quem quer estudar à noite, dá para estudar tranquilamente, tá joia? O terceiro ponto que eu quero destacar para vocês é a questão da carreira. Carreira no Banco do Brasil, ela é muito interessante porque só existe um concurso. Na verdade, 2, né? Porque agora abriu o concurso de técnico para a área de informática. Mas vocês só ingressam ou como esse técnico na área de informática, ou vocês entram no Banco do Brasil como escriturário, tá? Se vocês entrarem como escriturário, a partir de escriturário vocês podem se tornar caixa, vocês podem se tornar assistente de negócio, gerente de contas, gerente de serviço, e ir para a parte empresarial. E daí existe uma série de outros cargos dentro do Banco do Brasil que só estão disponíveis para quem é funcionário do banco. Vocês começam como escriturários
podem terminar a carreira como diretor do banco. Se vocês forem olhar, os vice-presidentes do banco são todos funcionários do Banco do Brasil. Então é uma empresa que valoriza muito a carreira e tem condições de vocês desenvolverem uma carreira dentro do banco. Ao contrário de outros concursos que de repente até começam com um salário superior, porém você sempre vai continuar naquela carreira. O Banco do Brasil possibilita a chance de você crescer dentro da carreira e receber um salário muito superior ao que você começou a trabalhar, tá joia? Outra coisa interessante da gente conversar sobre o Banco do Brasil é a questão da estabilidade. Por que eu estou falando isso? O Banco do Brasil não é uma empresa pública, nem é uma autarquia como é, por exemplo, uma universidade ou o próprio INSS. De forma que quem é empregado do Banco do Brasil não é servidor público, ele é um funcionário seletista. Nem é um empregado público, como é na Caixa Econômica, embora o pessoal da Caixa Econômica também seja seletista. Então vocês vão falar assim, então não tem estabilidade? Não é assim também. A estabilidade que existe no Banco do Brasil é semelhante à estabilidade que existe no serviço público. Para você entrar, você precisa fazer concurso público e para você ser demitido tem que haver um processo administrativo para que você seja demitido. Ou seja, geralmente quem é demitido do Banco do Brasil é demitido por justa causa ou porque não quis mais trabalhar no banco. Então, existe estabilidade dentro do Banco do Brasil? Existe. Como é que funciona? Depois de 90 dias, que é tipo um estágio probatório, você fica efetivado no Banco do Brasil e a partir daí sim, você só pode ser demitido caso ocorra um processo administrativo que apure que você tem responsabilidade em alguma coisa, em algum ato lesivo para o banco. É comum isso acontecer? Não, gente, é extremamente raro. Tá? Não foram muitas as situações que eu observei que isso acontecesse. Então, se a gente for comparar com o mercado, onde a rotatividade é muito grande, vale muito a pena você dormir tranquilo e saber que no outro dia você não vai acordar demitido, como acontece em muitos empregos, tá? Uma outra questão que eu queria trabalhar com vocês é a questão de você poder trabalhar em muitas cidades do Brasil. Poucas oportunidades de concurso abrem vagas para tantas localidades como o concurso do Banco do Brasil. Inicialmente, quando a gente faz o concurso, a gente vai escolher uma região a qual a gente pode ser convocado para trabalhar em qualquer cidade dessa região. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja no Rio, região, eu não sei com certeza lá como é que está, mas deve ter lá, Norte Fluminense. Então, tem um grupo de empresas, de cidades do Norte Fluminense. Minas Gerais, tem a região lá que vai desde a Zona da Mata até o sul de Minas. Então, enfim, cada região tem um conjunto de cidades. E se você for aprovado, você pode ser convocado para qualquer de uma dessas cidades. Marcos, se eu fui convocado para qualquer uma dessas cidades, se eu não aceitar, você está fora. Você tem que trabalhar para essa região que você escolheu. Existe a possibilidade de você ser convocado para uma outra região dentro daquela micro-região que você escolheu. Existia em concursos anteriores, eu acredito que nesse também exista. Porque às vezes acontece o seguinte, a região a qual você escolheu não está abrindo muita vaga, mas numa outra região maior, numa capital, por exemplo, está abrindo vagas e não está tendo candidato, já chamou todo mundo. Então poderia chamar de uma outra região? Até pode, mas nesse caso você pode rejeitar a vaga, porque não foi a vaga que você escolheu. Então, para as vagas, para a região que você escolheu, você pode ser chamado para qualquer cidade. Sendo chamado, você precisa ficar um tempo nessa cidade para poder solicitar a transferência. Esse tempo costuma ser 2 anos, eu não sei exatamente como está agora, mas não acredito que isso tenha mudado. Pelo menos 2 anos na cidade na qual você foi convocado. Depois de 2 anos, você pode solicitar a transferência, não só para a cidade da onde você veio, como para qualquer cidade do país que tenha Banco do Brasil e que exista vaga.
Então é muito comum um funcionário do Banco do Brasil passou num concurso lá no interior de São Paulo, mas ele é de Juiz de Fora. Fica 2 anos lá, depois pede transferência, havendo vaga, ele consegue vir para cá. Isso é uma grande vantagem. Você pode ir morar em diversas cidades do país. Eu acho uma grande vantagem, tá? Uma outra coisa interessante, já estou acabando, é a empresa Banco do Brasil. A gente não está falando de qualquer empresa, a gente está falando de uma das maiores empresas do país. Se não for o maior banco hoje do Brasil, é o 2º ou 3º maior banco do Brasil. Em alguns quesitos, eu acredito que o Banco do Brasil continue sendo o maior, em outros pode ser que ele não seja mais. Porém, é um banco que atua no país inteiro e no exterior. E em todas essas situações, quem vai ocupar esses cargos são os funcionários do Banco do Brasil. Então, é uma empresa sólida, é uma empresa que não tem aquele risco de fechar de um dia para o outro e respeita muito o funcionário, especialmente aquele que quer construir uma carreira dentro do Banco do Brasil. Para finalizar esse tópico, a matéria da prova, que é até esse o motivo principal que motivou essa aula. Mostrar para vocês que é um concurso que você pode passar. Ah, mas eu nunca estudei nada de conhecimentos bancários, a minha área de estudo não tem nada a ver com a área financeira. Não tem problema. O que cai nessa prova é relativamente básico. Básico a ponto de 2 meses, que é o tempo que a gente tem para chegar à prova, vocês aprenderem tudo que é necessário para vocês fazerem uma boa prova e conseguirem acertar, se não todas as questões, a maioria das questões. Eu gosto sempre de trabalhar com os meus alunos com essa proposta. Gente, vamos fechar a prova de conhecimentos bancários, vamos fechar a prova de atualidades, porque são provas importantes e prova que, se vocês estudaram, vocês conseguem acertar tudo. E qual que é a minha ideia aqui? Mostrar para vocês o nível das questões e vocês vão ver que é possível sim acertar essa prova toda, claro, se vocês estudarem, se vocês estiverem preparados. Então vamos para a primeira questão. Eu peguei aqui 8 questões, que não chega a ser a prova toda de conhecimentos bancários, que é uma prova organizada pela Sesgran Rio, salvo engano, em 2015. Mas ela tinha questão de conhecimentos bancários que não vai ser eu que vou dar para vocês, vai ser um professor da área jurídica, porque dentro da matéria de conhecimentos bancários tem algumas questões de direito civil, pouca coisa básica. Mas tem algumas coisas que não são da minha matéria, eu prefiro que esse professor venha trabalhar com vocês. Todas as questões que estão aqui vão ser abordadas no curso, fazem parte do nosso material que vai estar disponível para as pessoas que se inscreverem aqui no curso do Logos, tá? Então vamos lá. A primeira questão fala sobre CVM. Essa questão aqui, na verdade, ela não está muito correlacionada com a função da CVM dentro do sistema financeiro. Para começar a nossa matéria, para vocês entenderem melhor. O primeiro tópico da prova é a estrutura do sistema financeiro e função dos principais agentes desse sistema. E a CVM é um desses agentes do sistema financeiro. E se a gente for ver lá na matéria, a gente vai ver que tem instituição normativa, que são as instituições que só criam regras, instituições supervisoras que fiscalizam o sistema financeiro e, em alguma medida, regulamentam algumas das normas criadas pelos conselhos, e os operadores do sistema financeiro, que são as instituições financeiras que de fato trabalham no dia a dia, os bancos, as corretoras, etc. e tal. Então, quando a gente fala de CVM, a gente está falando de uma instituição supervisora do sistema financeiro, mais especificamente do mercado de capitais. Marcos, o que é mercado de capitais? Gente, não é nada do outro mundo. Mercado de capitais é um dos mercados que formam o sistema financeiro. Nesse mercado, a gente vai ter, de um lado, empresas organizadas na forma de sociedade anônima que precisam captar recursos que não sejam necessariamente do mercado bancário. A empresa precisa de dinheiro
poderia pegar um empréstimo de um banco, mas decide fazer de uma forma diferente. Por que ela quer fazer de uma forma diferente? Por ser mais barato. Ela quer captar recursos de uma forma mais barata. Qual seria, Marcos, essa forma mais barata? Seria ela captar recursos diretamente de investidores através de empréstimos ou através da venda, da comercialização de uma parcela do capital da empresa, ou seja, arrumando novos sócios. Seria o equivalente ao seguinte: eu tenho um empreendimento, eu preciso pegar um dinheiro emprestado, eu preciso de um capital para melhorar a minha empresa. Eu não quero pegar o dinheiro emprestado no banco. O que eu posso fazer? Procurar alguém e perguntar para essa pessoa: poxa, tem como você me emprestar X? Aí a pessoa falou assim: tem. Você vai me pagar quando? Vamos pagar para você daqui a um ano. Então vamos combinar a taxa de juros Y. Beleza, para mim está fechado. Desde que essa taxa de juros Y seja menor que a taxa de juros do banco, senão eu pego do banco. Mas o cara aceita me emprestar por um juros menor que os juros bancários. Porra, fechou. Isso seria uma captação, se fosse uma SA, se fosse no mercado de capitais, seria uma captação através de venda de debêntures. O debênture é um título que consagra um empréstimo de um investidor diretamente para uma sociedade anônima. Mas existe uma segunda possibilidade, conforme eu falei com vocês. Eu posso querer arrumar um novo sócio. Eu chego para o cara e falo: olha, eu estou precisando de 50 mil reais, mas eu não quero empréstimo. Eu quero que você seja meu sócio aqui no negócio. Se o cara topar, beleza. O cara te dá os 50 mil, você investe no negócio e o cara passa a ser dono de uma parcela do seu negócio. Se ele é dono de uma parcela do seu negócio, uma parcela do seu lucro vai ficar com ele. Naturalmente, ele não vai querer ser sócio de você de graça. Então, o que faz uma pessoa, um investidor, procurar o mercado de capitais? A expectativa de emprestar dinheiro para uma empresa numa taxa de juros maior que a taxa de juros que ele recebia do banco. Isso da parte do investidor. E na parte da empresa, captar recurso do investidor por uma taxa de juros menor que a que o banco emprestaria. Então é bom para as duas partes. A empresa capta recurso com juros menor e o investidor consegue emprestar recursos a um juros maior através de um debênture. E se for uma casa de sociedade, né, que é venda de ações, a empresa vende uma parcela do capital dela para um investidor, o investidor passa a ter direito sobre o lucro. Então, o mercado de capitais ele vai se desenvolver nesse entorno, ele vai organizar esse tipo de negociação. E a gente vê isso na nossa matéria. Como é que se organiza o mercado primário? Como é que se organiza o mercado secundário? Quais são as instituições que fazem parte desse sistema que a gente chama de mercado de capitais? Porém, nessa questão, estou fazendo uma pergunta super básica mesmo. Existe um supervisor que organiza e fiscaliza esse mercado, que é a CVM. E ele quer saber uma informação sobre a CVM. Vamos lá. A Comissão de Valores Mobiliários é um órgão que regula e fiscaliza o mercado de capitais, como eu falei para vocês. No Brasil, sendo subordinada ao Banco Central? Não. O Banco Central é um supervisor igual à CVM. Então, não existe nenhum órgão que é subordinado ao Banco Central, tá? Subordinado ao Banco do Brasil, piorou. O Banco do Brasil nem é uma autoridade monetária. O Banco do Brasil é um operador do sistema financeiro, conforme são os outros bancos, tá? Então, também não tem ninguém subordinado ao Banco do Brasil. Subordinado à Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa? Também não, tá? A Bovespa é um órgão auxiliar do sistema financeiro que funciona especificamente no mercado secundário, tá? Propiciando um local onde ocorrem negociações entre investidores. Um investidor que quer vender um ativo e encontra um investidor que quer comprar aquele ativo. Como a negociação é entre investidores, a empresa emitente do título não está participando da negociação, eu chamo esse mercado de mercado secundário. E aonde que ele se organiza? Nas bolsas de valores. Alternativa D, de forma independente do poder público, que também está errado, a gente sabe que a CVM é uma autarquia. E
E a alternativa correta, vinculada ao Poder Executivo, através do Ministério da Fazenda, está certíssimo, ela faz parte da estrutura do Ministério da Fazenda. Uma questão relativamente fácil sobre a CVM, eu não acredito que vocês, se estudarem um pouco, vocês errariam. A gente tem uma aula específica que a gente comenta sobre o mercado de capitais, sobre a CVM, e a gente fala sobre a estrutura da CVM, a gente fala que ela está ligada ao Ministério da Fazenda. Não acho que vocês errariam, tá? Uma questão que eu considero fácil para a prova. Questão número 2, sobre o Banco Central. Outra questão que envolve o sistema financeiro. O Banco Central do Brasil é um órgão do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Ele determina periodicamente a taxa de juros de referência para operações de um dia com títulos públicos via a sua atuação ou atuação de seu. Bom, ele quer saber quem que determina uma taxa de juros que ele não falou qual é, que é usada em operações de um dia com títulos públicos. Eu tenho meus problemas com a enunciada dessa questão, eu entendi o que ele está falando e eu vou explicar qual é o meu problema com o enunciado dessa questão. Ele está se referindo aqui à taxa Selic, tá? Por que eu sei que ele está se referindo à taxa Selic? Porque o banco, uma das funções, ou talvez a principal função do Banco Central, é trabalhar no controle da oferta monetária. E o que significa trabalhar no controle da oferta monetária? É controlar a liquidez do sistema bancário, a quantidade de recursos que os bancos possuem para fazer empréstimo e assim estimular a economia ou fazer o contrário, desestimular a economia visando manter o poder de compra da moeda. Essa é a função primordial do Banco Central. Para fazer isso, o Banco Central tem 3 instrumentos de política monetária. O recolhimento compulsório, tá? Que é uma taxa dos depósitos à vista e depósitos a prazo, que fica retida, sendo remunerada, mas que não pode ser emprestada. Então, quer dizer, o recolhimento compulsório, de alguma forma, ele represa o dinheiro que os bancos possuem para empréstimo. Tem as operações de redesconto, que são empréstimos de liquidez que o Banco Central faz para os bancos que estão com dificuldade momentânea de caixa. Se ele aumenta a taxa desse empréstimo, ele pode desestimular o banco a emprestar. E se ele reduz a taxa de redesconto, ele pode estimular os bancos a emprestarem mais. E por último, as operações no mercado aberto, que são exatamente essas aqui. Operações no mercado aberto são transações onde o Banco Central compra ou vende título público federal, visando fazer o controle diário da quantidade de oferta monetária do sistema bancário. Esse título que o Banco Central compra ou vende é a letra financeira do Tesouro, que agora é chamado de Tesouro Selic. Esse título é remunerado à taxa Selic. E essas transações são transações de um dia, por isso eu sei que ele está se referindo aqui à taxa Selic. E aí eu falei com vocês aqui, eu tenho um problema com essa questão, eu não gostei do enunciado. Porque é o seguinte, gente, existem 2 taxas Selic. A Selic Meta, que é definida pelo Copom, que provavelmente é a resposta que ele quer que a gente dê, e tem a Selic Over, que não é definida por nenhum órgão, ela é uma média das transações diárias que acontecem na mesa do mercado aberto, também chamado de Open Market. A definição que ele deu aqui, a taxa de referência, a taxa de juros de referência para as operações, de fato, é a Selic Meta. Eu acho que ele poderia, sei lá, ser mais explícito que é a meta que ele está se referindo e não é a over, mas não teria problema para a gente resolver essa questão. Porque se ele está querendo saber a taxa de referência, a referência para a mesa é a Selic Meta. Selic Meta é definida pelo Copom. E o que vem a ser o Copom? Comitê de Política Monetária do Banco Central. É um comitê formado pelos vice-presidentes do Banco Central que discutem como está se comportando a inflação, se está dentro da meta estabelecida pelo CMN, Conselho Monetário Nacional. Como assim, Marcos?
O Conselho Monetário Nacional vira para o Banco Central e fala assim, olha só, eu vou admitir como inflação até o valor, sei lá, de 4% ao ano ou de 3,85% ao ano. Se o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, não estiver dentro desse percentual, presidente do Banco Central, você vai ter que se explicar publicamente, através de uma carta, por que o Banco Central não está conseguindo controlar a inflação. Então, existe uma obrigação do Banco Central de colocar a taxa de inflação dentro daquilo que o CMN estabeleceu como meta. Quem que vai fazer isso? É o Banco Central, e o principal instrumento que o Banco Central tem de trabalho são as operações do mercado aberto, que são essas que estão se referindo aqui. Então ele cita alguns comitês aqui, ó, Comitê de Estabilidade Financeira, que está errado, o Comitê de Política Monetária, que está certo, CMN é um conselho e ele não executa nada. Porém, valeria a pena até vocês fazerem um comentário, se vocês estão imprimirem ou enfim, estiver escrevendo, que cabe ao CMN sim a função de determinar a meta da taxa de inflação, mas não é a referência de taxa de juros, tá? Cabe ao CMN definir a meta da taxa de inflação que vai ser usada pelo Copom, tá joia? A gente chama isso daí de meta inflacionária e o Brasil já trabalha com esse regime de metas inflacionárias há algum tempo. A gente também conversa sobre isso na nossa matéria. As outras alternativas, Conselho de Administração e Câmara de Compensação de Cheques, não tem muita coisa a ver com a resolução da questão. Questão número 3. Aí ele sai desses assuntos de Sistema Financeiro Nacional. Um breve comentário aqui antes da gente trabalhar produto. Essa parte de Sistema Financeiro Nacional é uma parte muito conceitual. Dificilmente vocês vão saber tudo sem nunca ter visto. Eu recomendo que vocês estudem essa parte, não tentem decorar porque é desnecessário decorar. O importante é vocês entenderem a função sistêmica de cada órgão dentro do sistema financeiro nacional. Se vocês entenderem isso, a função que o órgão desempenha dentro do sistema financeiro nacional, não tem necessidade de decorar nada. Vocês estudando isso da forma correta, vocês não erram essas questões que a gente acabou de passar. Agora a gente vai falar sobre produtos, vocês vão ver que as questões de produto também são bem tranquilas, tá? Essa primeira questão aqui, sinceridade, eu acho que dificilmente alguém erraria, alguém que tem um mínimo de vivência bancária. A questão é a seguinte, os cartões de crédito são às vezes chamados de dinheiro de plástico. Seu uso crescente como meio de pagamento implica em vários aspectos, exceto, ou seja, ele quer saber a questão que está errada. A pegadinha da questão é exatamente essa palavra, exceto. Por quê? O cara está fazendo a prova, ele está no gás, ele vai ver, cartão de crédito, só ler a alternativa A, ganhos sobre a inflação para possuidores de cartão de crédito, sendo os valores das compras pagas apenas no vencimento do cartão. Tá certo, marquei, pá, já vou para a próxima questão. Calma lá, cara. Vocês acham que eles vão te entregar a questão desse jeito fácil assim? A primeira questão, essa questão é pegadinha. Ele quer ver se você está atento, ele quer saber a questão errada, ele não quer saber a certa. E de fato a A está certa. Essas questões de exceto, dificilmente a A vai estar errada. A questão A geralmente está certa para ser a pegadinha da questão, né? Alternativa B, crédito automático até certo limite para os possuidores do cartão. Também está certo. A maioria dos cartões de crédito disponibilizam um limite que já está pré-aprovado e você pode fazer compra até aquele valor. Alternativa C, aumento da demanda de papel moeda pelos possuidores do cartão para pagamento de suas transações. Aí não tem como, né, gente? Se eu estou com cartão de crédito, para que eu vou precisar ter moeda no meu bolso? A questão está errada. Alternativa C, que seria a resposta errada da questão. Mas continuando aqui, olha, aumento da segurança da transação, tanto para o comprador quanto para o vendedor. De fato, quando você faz uma compra pelo cartão de crédito, você consegue identificar a empresa que você está comprando e existe uma série de documentação que necessariamente tem que ser produzida quando a venda é feita pelo cartão, que não ocorreria se fosse feita em dinheiro. E por último,
a indução do crescimento de vendas para os estabelecimentos credenciados. É até o motivo que leva uma empresa a ter cartão de crédito, porque a expectativa de poder vender mais. Então, a alternativa errada é a letra C. A questão número 4 fala sobre câmbio. Nessa prova agora tem 5 itens que tratam de câmbio. Então é um assunto que vocês vão ter que estudar com muito carinho. Essa questão aqui é uma questão interessante, não chega a ser uma questão fácil. Depende da correta compreensão dos conceitos que envolvem o mercado de câmbio. Fala o seguinte: uma desvalorização cambial da moeda brasileira frente à moeda norte-americana, dólar, implica em... Gente, essa questão aqui eu já vi diversas pessoas patinarem nisso daqui. O que significa desvalorização cambial? Significa que o dólar ficou mais caro ou que o dólar ficou mais barato? Desvalorização cambial, gente, sempre vai ser um movimento em relação à nossa moeda, a moeda doméstica. Se houve uma desvalorização, a moeda doméstica passou a valer menos. Se a moeda doméstica passou a valer menos, automaticamente a moeda estrangeira passou a valer mais. Então, toda vez que o dólar sobe de preço, é uma desvalorização. E toda vez que o dólar cai de preço, é uma valorização. A questão trabalha exatamente com esse conceito que parece contraditório. A taxa de câmbio sobe, mas aconteceu uma desvalorização. A taxa de câmbio cai e ocorre uma valorização. Como assim? Gente, quando a taxa de câmbio sobe, o real está valendo menos. Quando a taxa de câmbio cai, o real está valendo mais. É por causa disso. O termo desvalorização tem relação com o real e não com o dólar. Então vamos ver as alternativas aqui. Alternativa A, tá? Se aconteceu uma desvalorização, uma diminuição do número de reais necessários para comprar um dólar. Não. Se o meu dinheiro está valendo menos, eu vou precisar de mais moeda para comprar moeda estrangeira. Alternativa A está errada. Quando o preço da moeda desvaloriza, diminui o estoque de dólares no Banco Central. Se a nossa moeda passa a valer menos, significa dizer que tem muitas pessoas querendo comprar a moeda estrangeira e isso provocou a desvalorização. O que provoca uma desvalorização cambial, que fique bastante claro, nesse mercado que a gente vive, que é um mercado de câmbio livre, é quando várias pessoas vão comprar dólar ao mesmo tempo e não tem dólar para entregar para todo mundo. Como não tem dólar para entregar para todo mundo, o que tem que ser feito? Aumenta o preço da moeda, que alguém vai desistir de comprar. Então vai subindo o preço, vai subindo o preço, vai subindo o preço, o pessoal vai comprando. O que acontece com o estoque de moeda do Banco Central? Vai diminuindo. Então, se o preço da moeda estrangeira está subindo porque é uma desvalorização, significa que o estoque de moeda está caindo, tá? E o oposto também é válido. Se começa a sobrar moeda estrangeira, o preço dela despenca e acontece uma valorização cambial, tá? E o estoque de moeda aumenta. Mas nesse caso aqui está falando de desvalorização, significa que tem muita gente comprando, o preço do dólar está subindo, o estoque de moeda está diminuindo. Alternativa C, diminuição. Então, a alternativa B, que fala diminuição do estoque de moeda do Banco Central, é uma alternativa que pode estar certa. Aí vocês vão falar assim, pode? Você falou que está certa. No meu entendimento, pode estar certa. Porém, eu peço para que vocês tenham um pouco de cuidado, porque tem uma outra questão que também vai estar certa. E isso não vai implicar na anulação da questão não, tá? Eu vou continuar e vou explicar para vocês. Diminuição do preço em reais de um produto importado dos Estados Unidos. Não, acontece o contrário. Se o preço da nossa moeda está valendo menos em relação à moeda americana, como aconteceu recentemente, quanto mais o preço da moeda americana subir, mais fica caro em real
um produto comprado do exterior. A alternativa que eu falei com vocês, que também está certa, é a alternativa D. Estímulo às exportações brasileiras para os Estados Unidos. Os produtos brasileiros vão ficar mais baratos. Necessariamente essa questão está certa. Não existe hipótese dessa questão estar errada. Não existe. Se a nossa moeda vale menos, as nossas exportações ficam mais baratas e é um estímulo às exportações. Poxa, se a D está certa e a B também está certa, qual das duas que eu vou marcar? Aí vamos para um segundo detalhe. Quando a gente for estudar lá o mercado de câmbio, vocês vão ver que o mercado de câmbio tem o mercado interbancário. E o mercado interbancário, ele tem uma correlação com outro tipo de mercado no qual o Banco Central vende moeda e compra moeda diretamente dos bancos. Então, a moeda desvalorizou. O primeiro movimento que vai acontecer é dentro do mercado bancário, tá? Existe mais demanda do que existe de oferta. Isso está forçando uma alta do dólar. O Banco Central, em tese, entra nesse mercado e vende para esses bancos o que está faltando para que essa relação de oferta e demanda seja resolvida. Agora, necessariamente o Banco Central tem que entrar e fazer esse processo de venda e aí sim ter as suas reservas diminuídas? Não necessariamente. Acontece no caso do Brasil com frequência, tanto que o nosso câmbio é chamado de câmbio livre administrado ou câmbio sujo, porque o Banco Central entra nesse mercado, invariavelmente vendendo reserva cambial para segurar a alta do dólar. Mas toda desvalorização vai implicar nesse movimento por parte do Banco Central? Não. Então, a questão B está meio certa. Já a questão D, como eu falei para vocês, não existe possibilidade dela estar errada. Se a nossa moeda está mais barata, nosso produto fica mais barato para o exterior, é melhor para a exportação. Então, embora exista essa dualidade entre as questões, eu marcaria a letra D. Isso é comum de acontecer na prova? Super comum, ainda mais na nossa matéria. Vão ter duas questões que uma está um pouco certa, que pode estar errada, mas tem uma outra que eu tenho certeza que está certa. A gente tem que marcar que a gente tem certeza que está certa, no caso a letra D. A alternativa é aumento das cotações das ações das empresas importadoras nas bolsas de valores. Isso não tem nada a ver. Não vai implicar, muito pelo contrário, né? Se ela é importadora, o produto vai ficar mais caro, ela vai vender menos. Então, a alternativa certa, a letra D, chama a atenção porque isso vai acontecer na prova, não só na prova de conhecimentos bancários, como em atualidades. Tá? Dependendo do seu espectro de análise, você pode considerar assim, poxa, essa questão que também poderia estar certa nesse contexto. Poxa, mas tem uma outra alternativa que vai estar certa em qualquer contexto. Essa é a alternativa que vocês vão marcar. Tá? 5. Tradicionalmente, o rendimento da caderneta de poupança sempre foi determinado pela variação da TR, mais juros de 0,5% ao mês. Entretanto, os depósitos realizados a partir do 4 de 5 de 2012 têm rendimento vinculado à meta da taxa Selic. Desde então, se essa meta for igual ou menor que 8,5%, os juros da caderneta de poupança serão... Deixa eu contar a história que aconteceu para vocês. Isso aconteceu no governo da Dilma. Acho que foi no final do segundo... no último ano do governo da Dilma, no primeiro. Foi no meio do governo dela. Começou uma grande discussão, que a taxa Selic começou a cair muito. E os títulos públicos começaram a ter um rendimento inferior ao rendimento tido na caderneta de poupança. Daí, quem tinha título público, vendeu o título público e começou a investir em caderneta de poupança. Isso gerou um problema para o governo federal. E agora, como é que a gente rola a nossa dívida se as pessoas estão preferindo investir o dinheiro na caderneta de poupança? Então, eles pensaram em várias coisas, pensaram em criar, acabar com a isenção de imposto de renda para quem tivesse um depósito de poupança superior a 50 mil reais para desestimular, mas nada passou. Daí eles pensaram o seguinte, bom, já que a gente não vai mexer nessa questão de valores da poupança, que o pessoal pode considerar como fisco, isso não vai ser bem visto, vamos mudar a regra de rentabilidade. Vamos fazer com que a poupança nunca, veja bem,
nunca consiga ter um rendimento superior a um título público. Foi isso que eles fizeram. Como assim, Marcos? Se a taxa da Selic subir a mais de 8,5%, o máximo que a poupança vai pagar vai ser 0,5% ao mês mais TR, que era a regra velha, que em suma dá 6% ao ano mais TR. Quer dizer, se ela for mais de 8,5%, mesmo tirando imposto de renda, o título público federal vai estar pagando mais. E se a taxa cair abaixo de 8,5%, eu deixo de usar essa regra antiga e passo para uma nova regra, que é 70% da taxa Selic mais TR. Aí que não vai superar nunca o título público, porque só está pegando 70% da taxa Selic, o título público paga a taxa Selic inteira. Ainda que você tire o imposto de renda, a poupança vai dar um rendimento inferior ao do título público. E é isso que tem acontecido. Por sinal, isso foi muito negativo para a poupança. Se você for ver, há um longo período aí, eu não sei como está agora especificamente, a poupança estava dando rendimento inferior ao da inflação. Ou seja, você está botando dinheiro na poupança e está perdendo dinheiro real falando, porque ele está rendendo menos que a inflação. Mas foi essa alteração que foi feita, de fato, modificou para essa data, agora é 70% da taxa Selic mais TR e é a alternativa tá? Não é só 70% da Selic, é 70% da Selic mais TR. Indo para a questão 6, é um outro produto bancário que vocês vão trabalhar muito no banco, é um produto, na verdade, nem bancário, ele é de seguridade, que é plano de previdência. Quando eu entrei no banco, eu tinha um conhecimento já de produto de seguridade, mas esses produtos eram novos, tá? Foi o primeiro produto que eu gostei mesmo do banco, foi PGBL. E eu gostei dele porque ele dava uma vantagem para quem investia nele. E qual era essa vantagem? Se o cara faz declaração de imposto de renda completa, se eu pegar 12% da renda bruta anual dele e transformar isso num plano de previdência, eu posso usar esses valores que foram pagos como previdência como abatimento, como um daqueles pagamentos dedutíveis do imposto de renda naquele ano. E eu achava isso muito legal, só que isso tem um grande detalhe. E é esse detalhe que está cobrando na questão. Significa então dizer, Marcos, que o cara ficou isento do imposto de renda? Não. E não por uma questão conceitual. Como assim? Qual é a ideia de um plano de previdência? A ideia de um plano de previdência é guardar dinheiro hoje para que lá na frente, quando, aspas, eu resolva me aposentar, eu me apropriar desse dinheiro e dos juros que ele gerou. Ou seja, um dinheiro que eu ganho hoje, mas que vai se tornar renda só lá no futuro. Então eu pergunto para vocês, quando que ele tem que ser tributado? Agora ou lá no futuro? Lá no futuro, porque é lá no futuro que ele vai virar renda. Então o princípio que é usado no PGBL para gerar esse desconto de 12% é esse. O recurso que eu estou juntando hoje para se transformar em renda no futuro não precisa ser tributado hoje, só precisa ser tributado no futuro. Significa dizer que eu tive isenção de imposto de renda? Não. Eu deixei de pagar ele hoje para pagar ele no futuro. Aí você vai falar, Marcos, já que eu vou pagar no futuro vai dar no mesmo, então não tem necessidade. Não, gente, no futuro a taxa que eu vou pagar lá é menor. Vou pagar uma taxa de 15%, hoje eu poderia pagar 22,5%. Então ainda tem essa vantagem. Eu nem sei se é 15% ou se é 10%, tá? Eu acho que é 15%. Enfim, uma coisa eu posso afirmar para vocês. A taxa de imposto de renda que vocês vão pagar no futuro em PGBL é inferior à que vocês pagariam hoje. Essa é a grande vantagem do PGBL. Porém, se vocês vão fazer uma previdência superior a 12% da sua renda bruta, ou se vocês, de repente, nem têm previdência, fazem declarações de imposto de renda completo, porque vocês são isentos, não vale a pena o PGBL. Por quê? Se for mais de 12%, até 12% você vai fazer um PGBL. Passou de 12%, você vai contratar um segundo plano, chamado de VGBL, cuja única diferença dele para o PGBL
é que ele não te dá direito a descontar esses 12% da renda bruta hoje. Porém, lá na frente, quando o VGBL se transformar em renda mensal, você não paga imposto de renda sobre o que você receber. E o PGBL você paga. Lá você paga lá na frente como se fosse um salário. Tem as alíquotas que eu falei que são menores que as de hoje, mas tem alíquota. E no VGBL não tem. No VGBL você recebe integral, só vai pagar imposto de renda sobre os juros que você ganhar, que é pouca coisa. Os juros não é tão grande assim. Desculpa, o imposto de renda não é tão grande assim. Então, a grande característica do PGBL é esse benefício fiscal que você pode aproveitar, porém, sempre tendo consciência de que ele não representa isenção, e é isso que pergunta, tá? Aqui, vamos dar uma olhadinha, ó. O Plano Gerador de Benefícios Livres é uma aplicação que tem como objetivo a complementação da aposentadoria do seu investidor. Pode-se dizer que o PGBL é bom para o empregado que possui renda tributável e declara imposto de renda no modelo completo. Pois, ao investir num PGBL, tem-se restituído o imposto de renda retido na fonte pelo empregador sobre o valor da aplicação. Como a tributação do PGBL ocorre no resgate sobre o seu valor integral, o imposto de renda é adiado, mas não há isenção, tá? A cobrança vai dar sobre o total que a pessoa vai receber lá no futuro. Como vai ter cobrança de imposto de renda, não teve isenção, só houve adiamento da cobrança. Porém, a taxa que você vai pagar lá no futuro é menor do que a taxa que você pagaria hoje. Pode parecer um pouco complicado, mas é simples, tá, gente? Só você calcular 12% da sua renda bruta anual. Supor, o cara ganhou 100 mil reais no ano. 12% da renda bruta, 12 mil reais. Se a pessoa pretende fazer uma poupança na forma de previdência privada e vai contribuir até R$1.000, abre para ele um PGBL. Você vai fazer um PGBL porque vai chegar no final do ano, esses 12 mil reais que ele pagou, ele vai lançar lá na declaração de imposto de renda dele como pagamento de previdência e vai abater da renda bruta anual dele, consequentemente ele vai pagar menos imposto de renda hoje. Lá no futuro, passados 20 anos, esses depósitos que ele juntou vão ser auferidos na forma de uma renda mensal e vão gerar aí um pagamento, sei lá, de 5 mil reais por mês. Esses 5 mil reais vão ser tributados como se fosse um salário. E aquele imposto de renda que ele deixou de pagar lá atrás vai ser cobrado agora, porém, numa alíquota menor. Eu não tenho certeza da alíquota, por isso que eu não vou falar aqui para vocês, mas salvo engano é 15%. Então, desses 5 mil reais, ele vai perder aí 750 reais de imposto de renda. Porém, se ele fosse pagar lá atrás, ele pagaria uma alíquota de 22,5% ou 27%. Enfim, ele está ganhando essa diferença, além de jogar para frente uma despesa que você poderia ter hoje, tá? A grande vantagem do PGBL é essa. A gente estuda isso daqui, gente, com detalhes, tá? Na nossa aula de produto bancário, PGBL é um dos pontos centrais, PGBL e VGBL, que são produtos muito comercializados no banco, muito mesmo, tá? Próxima questão. Vai começar, né, a falar sobre um tema muito importante no banco hoje, que é a questão de segurança de dados. Segurança de dados que está intimamente ligada com a questão da lavagem de dinheiro. Por que a segurança de dados hoje ela é muito trabalhada e cobrada nas provas? Porque isso tem sido motivo constante de problemas judiciais junto aos bancos. O cuidado que o banco tem que ter ao colher informações do cliente, certificar-se de que essas informações são verdadeiras e, quando for o caso, entrar em contato com a justiça ou com os órgãos de controle e passar as informações solicitadas. Vamos ver o caso que ele cita aqui. O senhor X resolve abrir uma conta corrente no banco Y, parece ter um problema de matemática, e para isso outorga uma procuração para a senhora H, sua amiga, que se dirige à agência mais próxima para formalizar o ato. Após longos anos de relacionamento exclusivamente com o procurador,
o gerente do banco recebe recomendações dos seus superiores hierárquicos de contatar todos os correntistas representados por terceiro. Então vamos entender a situação. Um empresário nomeou uma procuradora e pediu para ela abrir a conta num banco. A procuradora foi lá e abriu conta no banco. Se o empresário pediu para a procuradora abrir conta num banco para ele, significa dizer que o empresário não quer ir na agência. Ele nomeou alguém para fazer aquilo para ele. Beleza. Ela foi lá, fez tudo bonitinho, foi na agência, abriu a conta, está movimentando tudo beleza. Até que chega um pedido para entrar em contato com o titular da conta para passar alguma informação ou para saber alguma coisa. Muito importante. Por que isso acontece, gente? Porque procuração pode ter falsificação, porque pode estar havendo fraude na conta, diversos motivos. Mas invariavelmente é para confirmar os dados da procuração. Eu tenho que saber se está tudo certo, tá? Isso é comum de acontecer no banco. Só que aí, olha o que aconteceu. O senhor X, diante disso, solicita a senhora H contato com o senhor X, o que vem a ser negado. O senhor X não quer ir no banco, tendo em vista que o titular da conta não mantém relacionamento com estranhos. Nessa categoria incluiu o gerente de sua conta corrente. Ele fala, poxa, como eu nem conheço esse gerente, eu não vou lá, me recuso a ir no banco. Diante dessa negativa, é indicado ao gerente o enquadramento da atuação do senhor X e da senhora H nos termos da Carta Circular do Banco Central T542, no que concerne a situação relacionada com o que está sendo afetado nessa situação. Então, essa circular que ele cita aqui, fala que o banco tem que ter segurança sobre as informações que são cadastradas nas contas correntes. E se for necessário, o banco tem que chamar o cliente e verificar se aquilo tudo é verdadeiro, é correto. Então, o problema que está acontecendo aqui não é na movimentação da conta, não é no cartão de pagamento, é um problema envolvendo dados cadastrais dos clientes. Eu quero entender muito bem se essa procuração está certa, quem é o procurador, quem é o outorgado, enfim, se os dados estão corretos, se são válidos, e eu preciso conversar com você alguma coisa referente à sua conta. E o cara se recusa. Então, está dando um problema de base cadastral. A gente vai estudar essa resolução. Na verdade, as resoluções que estão sendo cobradas nessa prova modificaram um pouco, tá? Mas essa resolução específica que a gente cita na nossa matéria, ela vai tratar exatamente essa questão de banco de dados, que é a alternativa C. Aí na alternativa D fala em operações de investimento interno, a alternativa E, operações de crédito no país. Gente, ainda que vocês não soubessem a questão, o que vocês têm que pensar numa hora dessa? Se o gerente chamou um cliente para conversar um assunto referente à sua conta e especificou, olha só, toda a conta que tem procurador, eu preciso que chame o outorgante para a gente conversar. É porque é problema cadastral. Dificilmente vai ser problema envolvendo movimentação de conta. Tá ok? A última questão que eu trago aqui para vocês, questão número 8, envolvendo lavagem de dinheiro, como eu disse, está relativamente correlacionado com o tema que a gente viu anteriormente, fala o seguinte: o combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no mundo, tendo rápido desenvolvimento de sofisticadas organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para legitimar a sua atuação originalmente ilícita, suas atuações originalmente ilícitas. De acordo com a Lei Federal 9613, que é a lei que estabelece o crime de lavagem de dinheiro, caracteriza-se, entre outras ações, a lavagem de dinheiro por ocultar valores decorrentes de atos consubstanciados como... O que vai ser penalizado, vai ser caracterizado como lavagem de dinheiro? É quando eu utilizo alguma coisa para ocultar valor decorrente de crime, né, gente?
Porque essa coisa é legal, eu não preciso esconder. Então, infração penal, alternativa B. A lavagem de dinheiro são os métodos que eu utilizo para ocultar valores decorrentes de infrações penais, sejam elas quais forem. E aqui ele fala infração administrativa, pode ser. Multa mobiliária, nem tanto. Sanção do Banco Central, nem tanto. Ilícito civil também não. Mas existem diversos ilícitos penais, tá? Infrações penais, perdão, que vão me gerar receita e eu tenho que, de alguma forma, transformar essa receita, dar a essa receita uma aparência de legalidade. É para isso que serve a lavagem de dinheiro. A gente vai estudar isso com detalhes. Basicamente, ela é formada por 3 fases. Na primeira fase, que é a colocação, o dinheiro entra no sistema financeiro, depois ocorre a ocultação, ele passa por diversos processos para que seja dificultado o rastreamento desse dinheiro e, por último, a integração, o dinheiro é recebido com uma aparência lícita. Aí vocês vão falar assim, poxa, parece complicado, mas também não é. Uma pessoa rouba dinheiro por alguma coisa, deposita o dinheiro na conta de alguém, dessa conta de alguém, ele é transferido para 20 contas diferentes, para eu não ter como indicar. As 20 contas diferentes compram alguma coisa real desta pessoa que roubou o dinheiro. Essa pessoa que roubou o dinheiro vai falar que esse dinheiro que surgiu na conta dela é proveniente de vendas que ela fez e é mentira. Não é venda nenhuma, é dinheiro de roubo, que chegou na conta dele através de pagamentos de diversas contas diferentes, que foram as contas utilizadas no esquema. Essas questões que eu mostrei aqui para vocês, o que vocês acharam? Eu queria que vocês comentassem se vocês acharam que elas são difíceis, se vocês acharam que elas são fáceis. Da mesma forma, eu queria saber o que vocês acharam da minha explicação, se ela foi boa, se ela foi suficiente, se ela não foi, se vocês têm mais alguma coisa que vocês queriam conhecer da matéria, se tem alguma questão que vocês gostariam que eu explicasse para vocês. Eu vou estar à disposição aqui para vocês no Logos Concursos, eu vou estar à disposição nos cursos que a gente está dando. Peço para que vocês se inscrevam no curso, eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso nessa prova. A minha ideia nessa aula aqui foi apresentar a matéria para vocês, conversar um pouquinho sobre o concurso do Banco do Brasil, estimular vocês a fazerem esse concurso. Foi o primeiro concurso que eu passei, foi muito importante para mim e eu tenho certeza que vai ser muito importante para vocês também. Tá joia? Agradeço a atenção de vocês, espero contar com vocês no nosso curso. Tá joia? Obrigadão e boa sorte para todo mundo.